Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus. Quero desejar a todos um bom dia, que o seu domingo esteja sendo um domingo de milagres na presença de Deus, que esteja sendo cheio de tranquilidade, na verdade, na presença do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional no dia do Senhor, glória a Deus, e eu tenho uma palavra tremenda para a sua vida e para a minha vida, um ensino maravilhoso, e nós vamos meditar esses minutos preciosos que nós temos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Jesus. E eu peço que você, neste momento, pegue logo a sua Bíblia, você que está aí conosco, vamos meditar neste momento, naquilo que é a palavra de Deus, que o Senhor tem revelado a cada um de nós, né? Nessa manhã abençoada, uma manhã nublada, porém gostosa, né? Glória a Deus, com esse cenário abençoado pelo Senhor, louvado seja Deus. Mas antes de a gente iniciar com uma oração, quero pedir para você, se estiver na nossa página no Facebook, que você compartilhe, que você se inscreva. Na verdade, é importante você estar inscrito, com o sininho de notificações ativados, né? Clique no gostei lá, clicando no gostei ajuda muito a plataforma a divulgar esse trabalho para o Senhor, essa missão, né? Nós estamos em missão. Da mesma forma, você que está em nosso perfil e nosso canal no YouTube, quero pedir para você que se inscreva caso não seja inscrito, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, é importante. Clique no gostei, é muito importante, que aí a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante. Glória a Jesus. E em ambas as plataformas, seja no Facebook ou no YouTube, compartilhe a todos os seus contatos. Tá? Vamos divulgar esse trabalho, vamos divulgar a obra, vamos divulgar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos nesse momento orar, pedir a direção do Senhor. Senhor Jesus, Deus Santo, louvamos a Ti, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Deus, de pregar a Tua palavra. Deus, te pedimos que vidas sejam alcançadas, Deus. Que se houver algum atrapalho, algum impedimento, que nesse momento seja repreendido no nome de Jesus. Meu Deus, que corações sejam transformados, para a glória e louvor do Teu nome. Nos dá graça, entendimento, sabedoria. Que o Teu Espírito venha nos conduzir neste momento, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, te pedimos, nos conduz para a glória e louvor do Teu nome. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Atos capítulo de número 11. Vamos ler o versículo 1 em diante. Diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Amém, meus irmãos, vamos lá. O que nós vimos agora foi um relato claro, muito específico. Vou ajeitar aqui o tripé para ficar melhor a visão aqui. O que nós vimos agora foi um relato claro, muito claro, de como os irmãos da igreja primitiva, lá no início do que seria a igreja, eram preconceituosos. Eles estavam com a raiz judaica muito forte, muito impregnada ainda na sua vida, na sua essência. Jesus precisava fazer alguma coisa e foi exatamente isso que aconteceu. Um dos mais religiosos, que nós estamos vendo através desse relato, se você for ler a visão que Pedro teve em Jope, você vai ver que um dos mais religiosos e preconceituosos era o próprio Pedro. Na visão, porque Pedro, nos versículos seguintes da passagem que nós lemos, ele vai simplesmente relatar a experiência que ele teve em Jope, quando ele estava ali próximo, ali no horário do almoço, ele sentiu fome e ele viu um jarro, como no formato de um jarro se abrir um lençol, um formato de um jarro aparecer e um lençol se abrir. E nesse momento que ele teve esta visão, vários animais, répteis, quadrúpedes, todos esses animais eram considerados impuros para o consumo humano, segundo as leis judaicas, porque eram animais impuros, né?
animais impróprios para o consumo, segundo a lei de Deus. E Pedro, na sua religiosidade, né, ele escutou a voz do Senhor dizendo: Pedro, pega um animal, mata e come. E ele respondeu, né, porque ele teve esse arrebatamento de sentidos, e ele respondeu: Senhor, longe de mim colocar algo impuro em meus lábios, né, não comerei nada impuro. E o Senhor, falando com ele, disse: não chames de impuro aquilo que o Senhor purificou. Então, os versículos seguintes que nós estamos vendo dessa passagem que nós lemos, faz justamente menção à experiência que Pedro teve ali em Jope, porque depois o anjo ordenou que ele seguisse com aqueles que chegaram lá. E lá ele foi enviado até a casa de Cornélio. Cornélio não era convertido ao cristianismo, ele era temente a Deus, dava esmolas e o Senhor escutou a oração dele. Né? E nessa experiência que ele teve, meus irmãos, porque o anjo apareceu para Cornélio e o Senhor apareceu para Pedro, ali dando uma ordem, deixou bem claro, porque Cornélio, né, um centurião, ele era um gentil, ele era um homem pagão, né? Ele não era pagão, ele temia a Deus, mas ele era considerado um homem impuro, justamente porque ele não era judeu. Mas, irmãos, o que a gente pode esperar dessa passagem não é simplesmente uma análise daquilo que pode ser: nós não devemos ter preconceito por qualquer tipo de pessoa. Essa é a verdade, isso nem se leva em consideração, nem se coloca em discussão isso, a questão do preconceito, quem pode, quem não pode, quem tem mais, quem não tem. Isso nem se coloca em questão. Mas, meus irmãos, algo que é inevitavelmente, algo que existe de maneira inevitável na vida de muitas pessoas, é chamado religiosidade. A religiosidade, meus irmãos, ela atrapalha muito a vida da pessoa, principalmente do crente. Nós vemos irmãos, né, da igreja, vemos irmãos, a religiosidade ela está impregnada em tudo quanto é lugar. E é justamente essa religiosidade que atrapalha muito a vida da pessoa, porque ela não atrapalha só a obra de Deus, ela atrapalha a vida da pessoa. Imagine se Pedro não tivesse ali naquele momento obedecido à voz do Senhor. Porque o Espírito Santo chegou até ele e disse: vai. Né? E fui eu que enviei, porque 3 mensageiros chegaram lá a pedido de Cornélio. 3 mensageiros, 3 chegaram lá a pedido de Cornélio. Só que o mais interessante disso tudo, meus irmãos, é porque Cornélio foi obediente à voz do Senhor, dizendo: envia, né, manda buscar Simão, com o sobrenome de Pedro, na casa do Simão o curtidor. Isso em Jope. Imagine se o centurião Cornélio não fosse obediente à voz do Senhor naquele momento, com a experiência que ele teve ali no Senhor. Então, ele enviou ali 3 mensageiros. Pedro teve a visão ali do lençol com os animais. E quando chegou na casa de Cornélio, naquela situação lá, ele começou a pregar a palavra do Senhor e contou a experiência que ele teve com os lençóis e os animais, com o lençol e com os animais. E ali, depois que Pedro orou, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio. Não só Cornélio, como toda a sua família. E quando a gente fala sua família, os seus servos também estavam ali no meio, esses receberam do Espírito Santo. Receberam ali da plenitude do Senhor. Meus irmãos, eu quero que você leve em consideração essa questão da religiosidade, o quanto atrapalha. Imagine se a religiosidade tivesse impedido Pedro de ir até a casa de Cornélio. Imagine se a religiosidade tivesse impedido Cornélio de enviar os mensageiros até Pedro. Nenhum dali teriam recebido do Senhor ali na casa de Cornélio. Nenhum, absolutamente nenhum. E é justamente essa religiosidade que atrapalha muito a vida dos crentes. É justamente essa questão religiosa, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela deixa clara quando Jesus ele diz qual é a verdadeira religião. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, vírgula, tem uma vírgula depois, e se manter incontaminado deste mundo.
a religiosidade, ela é algo tão nocivo ao ser humano que se a pessoa deixar, o Senhor ele não entra com a sua plenitude, o Senhor ele não direciona, o Senhor ele não abençoa, o Senhor não abre portas, porque a religiosidade ela tem essa direção de atrapalhar a vida da pessoa, de atrapalhar a vida do ser humano, a vida do crente. Meus irmãos, e não só a vida do crente, porque tem muitos irmãos que não são convertidos ao Senhor, mas são extremamente religiosos na sua religião. E isso tem os olhos fechados, tem os olhos completamente fechados para o Senhor. E o Senhor não o abençoa. Olhe Jesus quando estava na sua terra, lá quando estava em Nazaré, em que questionaram, não é este Jesus, filho de Maria, filho de Tiago, irmão de Tiago, irmão de Judas? E suas irmãs e irmãos não estão aqui no nosso meio? Sabe? Então, por causa da religiosidade, da incredulidade, porque a religiosidade está associada à incredulidade, na sua terra, Jesus ele praticamente não operou milagres. Na sua terra, Jesus praticamente não operou milagres. E olhe só o quanto isso é nocivo e atrapalha a vida da pessoa. Vive de conceitos, vive de preconceitos. A religiosidade, ela impede a pessoa de ser abençoada. Impede. E o que nós vemos, irmãos, é justamente essa questão religiosa, e eu não estou nem falando dos irmãos que têm uma vida idólatra, que têm uma vida que adora imagens, eu não estou falando das imagens, eu estou falando da religiosidade que faz com que eles não enxerguem a verdade de Deus, não enxerguem a verdade do Senhor. E nós temos que orar, irmãos, nós temos que orar para que Jesus venha abrir os olhos desses. Olhe o apóstolo Paulo, quão religioso ele era, sabe? Religioso ao ponto de matar por causa de conceitos e preconceitos. Ele era religioso ao ponto de matar. E o Senhor pegou ele ali na frente de Damasco, caminho da cidade de Damasco, né? As portas ali de Damasco. E ele literalmente, depois que ele ficou cego 3 dias, louvado seja Deus, o Senhor literalmente abriu seus olhos como que escamas que caíssem, mas não os seus olhos físicos simplesmente, mas também arrancou toda a religiosidade, toda a escama que impedia ele enxergar a verdadeira religião, enxergar a obra de Deus. Que nós venhamos orar não simplesmente por aqueles que têm a sua vista fechada, mas por nós mesmos, que muitas vezes somos cegos, não enxergamos por causa de conceitos e preconceitos. Conceitos e preconceitos, isso é independente de qualquer realidade, de qualquer religião, de qualquer situação ou posição eclesiástica que nós vivemos. Nós temos que orar para que isso seja arrancado de nós. Sabe? Porque mentiroso é o homem que diz que não é religioso, que não é preconceituoso. Nós temos que arrancar isso de nós, meus irmãos, e ter os olhos fitados no Senhor. No Senhor. Daqui para ali nós estamos envolvidos com algo que é religioso e nos afasta da verdadeira religião. Sabe? Mexa com alguém que na sua rotina não quer ser atrapalhado, não quer ter nenhum impedimento daquilo que ele vai fazer na sua rotina dentro da igreja, nas atividades do ministério, ou naquilo que... Meus irmãos, mexa com essa pessoa. Certa vez eu fui cortar o cabelo, né? Eu sei que eu não tenho muito para cortar, e glória a Deus. Aí eu tava conversando com um varão e eu pregando a palavra para ele, e ele incrivelmente religioso de uma denominação aí que é só Jesus na causa. Olha a religiosidade aí, preste bem atenção. E eu explicando para ele dizendo, é porque Jesus ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Aí eu tentando explicar para ele, realmente, meu irmão, Jesus ele veio trazer espada, e justamente essa espada é a divisão, como complementa os versículos seguintes, né?
É divisão entre pai e filho, filho e pai, esposa e esposo e tudo mais. E ele trouxe um conceito que, sei lá de onde veio isso na cabeça dele, né, acerca dessa divisão, dessa espada. E nessa situação ele ficou tão exaltado, tão aborrecido, que eu tratei de encerrar o assunto, porque é ignorância se a gente continuar debatendo, e ele ficou tão aborrecido que ele esqueceu que eu não queria fazer a Suíça, ele terminou cortando aqui um pedaço da minha barba. Aí eu tive que chegar em casa e eu tive que fazer tudo, tirar toda a barba e esperar ela crescer de novo. Isso faz tempo já, tem. Ai, meu Deus, cara. Então essas experiências que a gente tem é justamente para a gente amadurecer, não é verdade? É justamente para amadurecer. Né? E eu não estou fazendo uma crítica direta ao irmão que, que lançou o seu conceito errôneo acerca da palavra, né? Mas sim aquilo que eu não deveria ter debatido com ele. Né? Não deveria, eu sei que foi intolerância minha. Estou lhe contando uma experiência de causa. Eu sei que poderia ter soado como uma intolerância minha, sabendo que ele não tinha o conhecimento naquele momento da palavra, naquilo que era correto e tudo mais, e eu falhei justamente nesse ponto. Mas olha como isso cria uma barreira entre os irmãos, os próprios irmãos, né, que deveriam estar ali crescendo no reino, crescendo na palavra, crescendo na presença. Então nós temos motivos mais que o suficiente em qualquer momento da nossa história como cristão, né, de não viver essa realidade da religiosidade, meus irmãos. Isso só atrapalha a vida do ser humano, só atrapalha a vida do crente. E o mais triste é o crente religioso, né, que se compara com os fariseus. Né, que nós venhamos arrancar todo o preconceito, toda a religiosidade, porque o pior preconceito não é o preconceito que a gente tem contra o irmão, não. Porque a gente pode muito bem sentar com ele, mas é o preconceito que tem aqui, ó. Tem aqui na nossa mente. Né? A gente achar que esse tipo de verdade, de realidade, não se aproxima de nós. Leigo engano, meus irmãos. Nós temos que, a cada dia, descer mais na presença de Deus, a cada dia nos humilharmos mais na presença do Senhor e buscar mais a presença do Senhor, mais sabedoria, mais entendimento da palavra, né? E a humildade, ela tem que ser tão evidenciada na nossa vida, tão evidenciada, porque certos momentos, meus irmãos, olha, vamos olhar para Cristo, quando ele estava já ali prestes de ser julgado e crucificado, ele praticamente se calou, né? Ele praticamente se calou, ele não ia debater com pessoas que estavam com o coração completamente cheio, né? Não ia debater com essas pessoas de maneira nenhuma, e precisava se cumprir aquilo que era a vontade de Deus, o que estava escrito e que de fato se cumpriu para a salvação sua e minha. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Que você possa ficar nesta manhã deste dia abençoado com essa palavra no seu coração. Olha aqui, ó. Presbítero José Maria. É verdade, pastor Bruno, há 40 anos. Há 40 anos atrás, eu vivi como religioso. Para mim tudo fazia mal e era pecado. Até tomar banho de short era pecado. Eu tomar banho de calça comprida hoje tenho uma visão sobre... Vamos continuar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Hoje tenho uma visão sobre o servir a Deus. É verdade, presbítero José Maria. As pessoas, elas querem impor algo que é particular entre você e Deus sobre a vida de outras pessoas, como questões de vestimentas, como questões de indumentárias de um modo geral, né? Isso só atrapalha, né? Cria antipatia entre irmãos. Né? O grande propósito a todos que estão nos acompanhando é ler a Bíblia, conheça a Deus. Se você não entendeu, busque entender, sabe? A internet está aí, a gente passa horas, né, com o celular na mão, visitando redes sociais, e a gente não tem a capacidade de pegar a Bíblia, abrir e saber que na internet tem uma gama de informações, possibilidades quase que infinitas de informações que venham agregar o conhecimento à palavra, que venham agregar o seu conhecimento. Você não pode comprar livros, dicionários.
A internet está cheia disso, cheia. Seu celular pode ter aplicativo de tudo quanto é jeito para lhe ajudar a entender a palavra, justamente para que o nosso entendimento venha a crescer, sabe? E a gente só usa, a gente usa o que hoje o que a gente menos usa o celular é para ligar, né? A gente usa o celular mais pelo WhatsApp ali e para qualquer outra coisa, para assistir vídeos, sabe? Mas para estudar são poucos os que fazem isso, né? Você tem uma ferramenta poderosa nas suas mãos. Maldição, né, somos nós que transformamos, né, aquilo que a gente tem, ou em bênção ou em maldição, tá? Então, transforme o seu aparelho celular em um canal de bênção para a sua vida. Aprenda a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, busque, né, conhecer mais a Deus. E eu tenho certeza que você não irá agir como muitos aí que, que só causa divisão entre irmãos e entre igrejas. Amém? Glória a Deus. Nós já vamos encerrar. Eu quero pedir para você que nesse momento, caso você esteja pelo Facebook ou se estiver pelo YouTube mesmo conosco, né, glória a Deus, que em ambas as plataformas você se inscreva, ative o sininho de notificações, é importante, deixe o seu gostei, tá? Se inscreva, ative o sino de notificações e deixe o seu gostei. Tá? O seu comentário eu mesmo vou responder, mas o mais importante disso tudo, irmãos, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe na sua linha do tempo, compartilhe para todos os seus contatos. Vamos divulgar essa palavra de Deus e para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Lembrando que, só mais uma informação. Lembrando que nós estamos sempre aos domingos pela manhã e às terças-feiras, né, pela parte da tarde, tá? Com exceção do primeiro domingo do mês, que nós temos o nosso encontro ali pela parte da tarde, porque o primeiro domingo o nosso culto é pela manhã. Passamos a manhã inteira adorando a Deus ali em nosso templo central, né, no culto de Santa Sé. Agora sim, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, estamos finalizando, Pai, mais este devocional, mais este momento de meditação na Tua Palavra. Pai, te pedimos no nome de Jesus, que o milagre, Senhor, venha alcançar todos os Teus filhos e que a religiosidade, meu Senhor, que nos afasta de Ti, seja arrancado de nós, Senhor. Todo conceito ou preconceito, Deus, seja arrancado de nós, de todos aqueles que professam a Ti como Senhor e Salvador, e aqueles que têm, Senhor, escamas nos olhos, Senhor, que sejam abertos, Pai, no nome de Jesus, para entender, compreender, Senhor, e enxergar a Tua verdade. No nome de Jesus, Pai, abençoa Teus filhos, Senhor, que estão conosco, abençoa toda a Tua igreja para a glória e louvor do Teu nome, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados irmãos, finalizo aqui. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe o seu domingo. Amém? E leia a Bíblia, adore ao Senhor. Forte abraço, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus.